Salve, salve rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E estamos em ano de Copa do Mundo. E é óbvio que com uma impressora 3D, a gente não pode ficar de fora desse grande evento que acontece de 4 em 4 anos. Seja simplesmente para participar, ou até mesmo para ganhar dinheiro vendendo peças com o tema da Copa do Mundo. Eu, por exemplo, já fiz aqui impressão de diversos chaveiros com o troféu da Copa do Mundo, que a gente pode colocar para vender aí, então é algo bem bacana, totalmente personalizado. Mas eu fui além e decidi imprimir o próprio troféu da Copa do Mundo, pessoal. Tá aqui. Não é a versão em tamanho real, a versão em tamanho real vai ter 36,8 centímetros. Esse daqui vai ter exatamente 25 centímetros de altura, que é o máximo que a minha Bambolab A1 permite fazer a impressão. Eu imprimi esse projeto aqui, olha, inclusive se você pesquisar lá, troféu da Copa do Mundo, você vai encontrar o projeto do chaveiro, você vai encontrar o projeto do próprio troféu, né, que a gente fez a impressão, em diversos tamanhos. Então tem aqui com AMS de 175 milímetros, de 368, que é o tamanho real, e se você optar pela versão em tamanho real, ele já vem fatiado, já vem com os conectores, é só você fazer a impressão e imprimir ali em tamanho real. Eu optei por pegar uma versão com AMS, mas que eu pudesse escalar até o tamanho máximo aqui da minha mesa de construção. Então fui lá, peguei e escalei para a altura de 250 milímetros para poder conseguir fazer a impressão na minha Bambolab A1, né? Então esse aqui é o projeto. E aí, pessoal, quando a gente faz o fatiamento, né, você vai ver aqui a quantidade de material que a gente vai gastar. E aqui, como você pode ver, 250 gramas de material e quase 10 horas ali de impressão. Utilizei o sistema de AMS, utilizei as cores, né? Aqui no caso, o dourado e também o verde, né? Ele imprimiu perfeitamente, sem maiores problemas. Mas eu, não por ponduragem, né? Eu decidi mudar um pouquinho esse projeto. Eu vim aqui na força e troquei a densidade para 5%, além de utilizar aqui o preenchimento, a iluminação, ou se tiver em inglês aí, lightning. Por que eu fiz isso, pessoal? Porque a gente vai imprimir uma peça praticamente oca. E o objetivo aqui não é necessariamente economizar material, né? Você está vendo aqui, olha, a impressão vai vir e ela vai ficar praticamente toda oca, imprimindo só as bordas. Então fica uma peça bem frágil. Mas o objetivo aqui, eu fiz isso não por ponduragem, né? Até porque nesse projeto aqui a gente gastou, né, exatamente, vamos ver aqui quantos gramas tem o projeto aqui gasto, olha. Aqui tá marcando 106 gramas, né, o valor final aqui da nossa peça. E eu imprimi dessa forma, com uma peça praticamente oca, porque eu vou utilizar uma técnica que pode ser atrelada à impressão 3D, que é... A gente é maker, né? A gente é construtor, mas eu vou utilizar aqui hoje gesso, porque meu objetivo é preencher essa peça e ficar só com o entorno dela com impressão 3D e deixar ela uma peça extremamente pesada. Vocês viram 106 gramas só com filamento e a gente vai ver como que vai ficar depois do processo de preenchimento com gesso, né? Isso é uma técnica bastante utilizada na impressão 3D, que você consegue dar ali densidade, peso para sua peça. Às vezes você não consegue trazer o peso e as pessoas às vezes até acabam perguntando: caramba, mas essa peça aqui é uma peça em 3D, é bem levinha. As pessoas acabam não agregando valor, muitas vezes por ser uma peça leve. E no vídeo de hoje a gente vai mostrar como aumentar o peso de uma peça. Vai parecer quase que talvez ali que ela fosse feita de fato de gesso, de um outro material que não fosse a base com impressão 3D. Primeira coisa, pessoal, eu vou abrir essa parte aqui de baixo dela, vou utilizar o meu alicate e se tiver algum problema, eu vou tentar preservar o máximo possível a tampa para eu poder colar isso aqui depois, mas se eu estragar essa parte inferior, não tem problema, porque eu posso simplesmente imprimir só a base e depois colar aqui, né? Eu posso ver a medida. Cuidado só para... Como tá uma peça bem frágil, vou tomar bastante cuidado para não quebrar a parte da base, senão aí lascou, né? Então vamos ir abrindo aqui como se fosse uma lata de milho.
pessoal, e olha como esse preenchimento é interessante, né? Ele vai efetivamente aqui fazendo essas pontes, fazendo essas conexões justamente aonde ele precisa criar o mínimo de suporte possível para não imprimir no ar. Então além da gente gastar muito pouco material, né, a gente tem a impressora pensando sozinha ali, o G-Code já se programa justamente para ela poder fazer essa impressão mesmo com muito pouco ou quase nada de preenchimento. Lembrando, obviamente, né, eu muitas vezes utilizo essa técnica de utilizar um preenchimento baixo quando eu quero economizar bastante material, tá, gente? Mas a gente tem que saber também que a gente vai ter uma peça bem frágil, se cair no chão, provavelmente ela vai quebrar. Então, sabendo que você pode economizar, principalmente com esse tipo de filamento, de preenchimento, mas ao mesmo tempo também você vai ter ali uma peça que vai ser bem frágil. Então, eu vou abrir aqui essa parte para o gesso poder entrar perfeitamente, eu já volto depois de dar uma limpada aqui nessa primeira base aqui interna do nosso troféu. Bom, pessoal, e como vocês podem ver aqui, né, a gente já finalizou a abertura da base, e como vocês podem ver também, o preenchimento Lightning, né, ele usa muito pouco filamento interno, somente aquele necessário mesmo para ele poder construir a peça, né, para não ter nenhum tipo de problema. Agora eu vou bater o gesso, vou colocar o gesso aqui na peça, não vou mostrar o processo de mistura do gesso, porque é um canal de impressão 3D, né, não um canal de gesseiro. Então vou misturar isso aqui e já volto com o próximo passo. Bom, pessoal, já preenchi, né, consegui colocar ele aqui em pezinho, aqui nesse suporte de copo desse sofá. Então enchi aqui até a boca. Agora é esperar ele passar por todo o processo de secagem, lembrando que o gesso seca bem rápido, né? Isso é uma das vantagens da gente estar utilizando ele. Bom, pessoal, enquanto o nosso troféu tá lá secando, né, a parte do gesso, eu vou imprimir somente agora uma tampinha para nossa base, né? Então eu vou vir aqui no meu projeto e vou usar essa ferramenta aqui, olha, de corte. Vou descer até mais ou menos, isso aqui vai ser meio de olho, tá, gente? Vou descer até ali a quantos milímetros eu acredito que eu vou precisar para poder só tapar ali, para não ficar o gesso sendo exposto, né? Então vai ser uma camada bem pequenininha, não deve demorar muito para imprimir, vai ser só para cobrir mesmo. Vou clicar aqui em realizar o corte e pronto, a gente já tem a nossa tampinha ali para colocar. Vou clicar com o botão direito e vou aqui, eles estão como um único objeto. Ah não, já separou aqui, pensei que eles estavam como um único objeto. Então simplesmente vou pegar, vou fatiar a mesa e mandar imprimir aqui no AMS. Vamos utilizar aqui o A2, que é o dourado, e aí a gente aguarda o resultado já com a peça seca. Bom, pessoal, e acabamos de ter impressa aqui, né, a nova base, a tampinha, né, da base do nosso troféu. Isso porque a gente teve que remover, né, a original que ela fez a impressão. Eu aproveitei para utilizar aqui uma plaquinha de efeito. Então, basicamente, aqui é só colar, unir para a gente ter um troféu totalmente uniforme. Acredito que só vão perceber se eu contar que isso aqui é feito, não é feito com gesso, né? Então vou colar super bonder normal, super cola, vou colocar aqui ao longo de toda a superfície. Então vamos lá. E finalmente nós temos aqui o nosso troféu da Copa do Mundo, que seja um excelente presságio aí para o nosso Hexa, nesse filamento dourado maravilhoso. Agora, uma coisa que talvez vocês estejam curiosos é como que será que ficou o peso do nosso troféu depois desse nosso processo? Vou zerar aqui a nossa balança, né? Vou deixar aqui a balança zeradinha, deixa eu botar aqui na luz, ó, 0, então, bem zerado. Vamos colocar o nosso troféu, e agora ele está com 1,378 kg. Galera, ficou pesado. Ele tem essa parte aqui que é mais fina, que deixa ele até ergonômico, mas ele pesa bastante aqui na parte superior, né? Então eu imagino como que os jogadores, né, tem que tomar cuidado lá na hora de fazer o levantamento, deve ser até um pouco difícil. O troféu, inclusive, que o original é um pouco maior, tem 36,8 centímetros de altura, e é em ouro, né? E esse aqui, ele tem 25 centímetros de altura. Cara, ficou muito legal, realmente é uma peça que você, para entregar, para vender,
você agrega muito valor colocando algo de baixíssimo custo, como no caso do gesso. Eu paguei aqui na minha cidade R$ 4,50 um quilo de gesso. E levou um pouquinho menos, levou umas 900 gramas de gesso para preencher esse troféu aqui. Então, no final, você tem um custo extra muito baixo de material, você economiza com material de filamento, que é muito mais caro, você só tem ali um pós-processamento, um trabalho um pouquinho maior por conta da necessidade de você ter que limpar a peça ali internamente, preencher, aguardar secar, refazer a tampa aqui de baixo, mas é isso. Uma dica legal, pessoal, aqui ficou talvez aqui uma marca, né, entre a parte que eu coloquei a tampa, eu poderia ou utilizar um ferro de solda para unir, ou até mesmo a minha canetinha 3D aqui para fazer uma conexão melhor aqui com a base. Mas para mim tá perfeito, tá muito legal. Adorei o meu troféu aqui da Copa do Mundo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu já vou te pedir para ajudar no like, a se inscrever no canal, para o Brasil trazer esse Hexa, uma traça original aqui pra gente, né? Não só feita com a impressora 3D. Então o objetivo do vídeo de hoje foi justamente trazer uma outra técnica, uma possibilidade de você entregar uma peça com muito valor para o teu cliente, seja para vender, seja para você mesmo. Esse troféu aqui é meu. Vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!